Sejam todas bem-vindas ao Ondas de Poder. Eu sou Solange Lima, sou aromaterapeuta e mentora de mulheres 40+. Eu sou Andréa Zoen, psicóloga e psicanalista, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto e uma conversa que parece muito simples, mas que muitas vezes sustenta a nossa saúde emocional, que são as amizades. Em um tempo que a gente está o tempo todo conectada, a gente se sente às vezes muito solitária. Talvez por isso é tão importante a gente falar sobre vínculos, pertencimento e sobre a coragem de precisar uma das outras. Um estudo mais conhecido sobre felicidade da Universidade de Harvard acompanhou pessoas há mais de 80 anos e o que eles chegaram à conclusão foi que as pessoas com relacionamento próximos e saudáveis viviam mais, adoeciam menos e eram mais e são, né, mais felizes. Não foi dinheiro, não foi fama, não foi sucesso que impactou essa felicidade, mas sim os relacionamentos humanos. E algumas pesquisas mostram que as mulheres elas tendem a regular emoções através dessa conexão, conversando e tendo a sensação desse pertencimento. Isso na menopausa e no climatério é muito importante. Grupos de apoio, amizades femininas, elas vão ajudar em autoestima, sensação de identidade, reduzir a nossa ansiedade, a nossa depressão, trazer esse acolhimento emocional. E essas mulheres, elas relatam mesmo que as amizades salvam emocionalmente. Interessante esse estudo, porque isso me lembra também a adolescência, quando a gente começa com os grupos, com as amigas, tem as melhores amigas, tem as amigas que são mais ou menos. Então, a gente carrega essas amizades ao longo da vida, que a gente vai construindo, mas a gente está pertencendo ali ao grupo. E em 1921, Freud já falava sobre isso, quando ele escreve Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele trouxe uma coisa muito importante, quando ele fala que a psicologia individual, ela, desde o início, ela é uma psicologia social, então eu sempre tenho que olhar essa pessoa dentro do meio que ela está. Isto também a constitui, é o ambiente que pode ser acolhedor ou não acolhedor. Isso também, Winnicott, que é um contemporâneo de Freud, também traz isso. Ou seja, ninguém se constrói sozinho. É uma ilusão dizer uma autossuficiência. Não tem. A gente depende sim dos outros. Nós não somos totalmente independentes, né? Nós nascemos prematuros, somos bebê que precisamos que alguém cuide da gente. Então, a gente nasce absolutamente numa dependência absoluta, vamos rumo à independência, mas mesmo assim vamos depender da sociedade, das regras, do meio que a gente vive. Então, nós somos atravessados pelos vínculos e principalmente a gente é atravessado pela linguagem. Quem nos deu a linguagem foi o outro. Então, as minhas palavras, o que eu tenho, o que me constitui, também vem dessa troca com o outro. Então, a gente é construído através dos laços que a gente vai estabelecendo. Sejam os laços familiares, sejam os laços de amizade, dos grupos que a gente escolhe, mas das pessoas também que estão ao nosso redor, onde a gente pode baixar a guarda, que a gente se sente tranquilo, ou muitas vezes que a gente tem que levantar a guarda também, né? Escuto pessoas que falam, nossa, eu tenho que sempre estar com a minha guarda levantada. E a gente precisa estar no meio seguro para poder tirar essa armadura, né? Deixar essas armas de lado. Sempre prestando muita atenção aí, o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? Então, assim, parece que fica uma coisa um pouco, não engessada, mas assim, parece que você está sempre de sobreaviso, é isso que eu queria dizer, não vinha a palavra. Sempre de sobreaviso, sempre em estado de alerta com relação a isso, né? E não precisa ser assim, porque a amizade, ela é uma coisa, tem que ser uma coisa leve, né? Ela tem que ter um efeito curativo, porque algo profundamente transformador muda dentro da gente, né? A gente tem que entender que às vezes a gente tem uma dor e a gente não consegue explicar ela direito. E que outra pessoa pode enxergar essa sensação
e avisar a gente que a gente está se perdendo de nós mesmas. Então, essas ligações afetivas que circulam entre as amizades gera muita identificação, pertencimento, segurança, proteção. Então, é isso que a gente quer mostrar hoje aqui para vocês, o quanto é importante o poder dessa amizade. E uma amiga verdadeira vai puxar a orelha quando for necessário, isso é importante. Não é aquela que vai te bajular apenas, mas que às vezes vai te trazer palavras que são mais duras, mas justamente para te dar um chacoalhão e dizer, ó, eu tô aqui com você, mas vamos embora, a gente está juntas. Então, por isso que é importante a gente entender o quanto que grupos, e principalmente grupos de mulheres, essas comunidades, as amizades, elas têm tanta força. Isso, a gente está trazendo um estudo de Harvard dizendo isso. Então, tem algo profundo ali nessa importância do pertencer, de que eu não estou num desamparo, porque sozinhas, todo mundo somos sozinhos nas nossas emoções, mas é diminuir um pouco essa sensação que muitas vezes fica, que é angustiante, que é do desamparo, né? Porque outras pessoas, eu também me identifico com outras pessoas no que tem de legal, mas também nas dores, porque, poxa, ela tem uma dor parecida com a minha, então ela tem uma ideia, ela sabe mais ou menos o que eu estou sentindo. Então, isso me ajuda a estar mais próxima dela e baixar minha guarda, poder me colocar. Então, a amizade tem esse poder, né? A amizade é importante. Eu acho que a gente vivenciou muito isso, né, agora nesse processo da mentoria, e também de poder identificar no outro, né, tantas histórias parecidas, ou coisas que você já passou, e de repente você fala, olha, eu já vivi isso, e deu tudo certo no final, sabe? Eu acho que seja forte, acredite, então assim, eu acho que essas conexões que a gente acaba criando aí com as pessoas durante a nossa vida, ela traz essa sensação de que eu não estou sozinha, né? Eu passo por esse processo, mas eu sei que outras pessoas já passaram. Então, acho que essa troca de experiências e essa força que as amizades proporcionam ajudam muito a gente a seguir, né, o nosso dia a dia. É o que a Edna fala da sororidade, né, que é uma palavra que a gente escuta muito hoje falar sobre isso, e eu acho que é importante mesmo, né, a gente ter essa troca, esse olhar de poder agregar e se conectar com outras mulheres para que elas se fortaleçam também, né, e acho que tudo vai todas nós juntas vamos nos fortalecendo, acho que isso é importante, acho que essa identificação é uma das maiores forças de um grupo, né, e quando a gente sente isso, a gente tem a ressonância com as mulheres, eu acho que faz total sentido, e aí lembra muito a sensação da criança quando ela vê a mãe, né, que ela sabe exatamente o que a criança está sentindo, o que ela está pensando, então, trazendo essa conexão aí, né, com mãe e filha. Então, essas mulheres entendem e, às vezes, elas também aceitam e falam, não, tá tudo bem, eu sei que isso está acontecendo comigo e que vai passar. Porque o grupo, ele traz essa energia, até regular as emoções. Quando as mulheres estão muito juntas e estão menstruando, às vezes a gente percebe que até o ciclo menstrual fica parecido. Então, como que o organismo tem uma troca energética também? Então, quando você se reúne com uma amiga, duas amigas, fica, né, uma fala, mas fica um aconchego, fica uma energia que tem uma troca. Então, você também consegue se energizar da energia do outro, quando é uma energia verdadeira, pura, quando esse vínculo é um vínculo realmente cuidadoso, é um vínculo de carinho e não um vínculo competitivo, porque a gente também vive numa sociedade competitiva, por isso que às vezes fica difícil se aproximar dos outros, né, com o medo aí, né, de tudo que isso pode acontecer. Mas a amizade, se a gente pensar, é exatamente isso, é poder se reconhecer na história da outra pessoa.
quando a gente percebe, né, a dor daquela pessoa, o medo, o desejo que habita, né, ela também me habita, e isso cria um vínculo, e o vínculo cura. E você trouxe, né, o que nós vivenciamos em todo o processo que a gente fez do IVG, e nós tivemos um encontro presencial em São Paulo, onde nós conhecemos muitas mulheres. E saber da história um pouquinho de cada uma, eu estava ali na fila para pegar, né, a comida, e a gente estava conversando, estávamos em três, e uma, né, das mulheres me contou a história de vida dela, e isso me tocou tanto, porque foi uma história cheia de obstáculos, e como que ela foi superando isso, que você olhando para ela, você, né, você não imaginava tudo que ela tinha passado. Então, como às vezes, né, um olhar, a gente já tem um julgamento, né, um pensamento de como é que deve ser a vida dessa pessoa, e no fim não é. E muitas coisas que ela passou se conectaram comigo e vice-versa. Então, isso é sororidade, né? Justamente a gente poder escolher de uma forma, não digo consciente, né? Porque o inconsciente ele fala muitos, né? Os nossos vínculos também são muito estabelecidos de um modo inconsciente. Mas inconscientemente e consciente, a escolha dessas mulheres, os grupos que eu quero pertencer, mas não de competição e de troca, porque a sociedade também nos leva para esse caminho. Então, quando a gente pensa, né, a profundidade desses vínculos que moldam a gente. Quando eu falo de vínculo, né, eu uso muito essa palavra, mas eu estou falando da amizade. Essa amizade que é esse vínculo mais profundo numa sociedade também de vínculos muito rasos. O interessante, né, Solange, é que a gente nasce numa família, então a gente já nasce cheia de vínculos. É a mãe, é o pai, a gente às vezes é interrompida por um, por outro, e vai, a gente não escolhe a nossa família. Mas a gente pode escolher os nossos amigos, a gente pode escolher onde a gente quer estar, o grupo que a gente quer estar, né? A gente pode escolher o trabalho que a gente também vai ter daqui para frente. Então, eu posso escolher o que é saudável para mim emocionalmente. Tem coisas que a gente está lá e a gente vai criando vínculos ou se afastando de algumas pessoas. Eu posso escolher o trabalho que eu quero, mas não necessariamente as pessoas que compõem esse ambiente. Então, tem pessoas que eu posso estar mais próximas, mas tem pessoas que eu falo que a gente pode manter uma distância elegante. Eu tenho que trabalhar com ela, ela está lá e eu estou aqui. Mas eu pertenço, né, a um grupo. E aí a amizade, desde sempre, né, ela é importante. Acho que desde que a gente se constituiu, desde o Homo sapiens, que a gente tem esse agrupamento, a gente tem os bandos que ficam juntos para a proteção, já tem ali, né, uma questão de um vínculo de cuidado, de proteção, quem é mais forte, quem vai caçar, quem cuida, quem fica. E a linguagem surge já exatamente daí, né, de poder contar um para o outro. Então, isso vem da nossa ancestralidade, está na gente, né? É, é engraçado que, eu vou fazer um gancho aqui, quando você falou a questão da menstruação, eu sempre trabalhei num ambiente muito masculino, né? Na área de tecnologia, sempre, na minha época, pelo menos, era um ambiente mais masculino. Então, eu não tinha essa questão de pensar sobre a menstruação, de todo mundo menstruando no mesmo tempo, porque eram poucas mulheres e eram poucos contatos, assim, né? Porque a gente era muito ficar ali no computador. Mas depois aí, quando eu fiz a transição de carreira, teve uma fase que eu trabalhei num spa. E aí tinham várias mulheres, né? Então a gente ficava muito junto, né? Tinha muita troca, enfim. Era um spa que a gente trocava, às vezes, massagens, né? Uma nas outras. E aí a gente começava a perceber realmente que depois de um tempo a gente começou a menstruar todo mundo junto, sabe? E é muito interessante, eu acho que essa questão de você estar junto com as mulheres e compartilhar as coisas ali do dia a dia, traz essa conexão, né, da gente estar ali juntas e aí todas terem o ciclo ali menstrual no mesmo momento de uma, eu já estou super irritada porque minha menstruação desceu, eu também, foi ontem, então assim, é muito louco isso, né, como que acontece as coisas. E aí a questão dessa troca também, que a gente falou, né, da amizade, do quanto é importante a gente ter essas trocas, eu acho que essa questão da gente poder escolher os amigos, a família a gente não escolhe, mas os amigos a gente escolhe,
o quanto às vezes a gente tem conexões com pessoas que você fala, tem gente que você fala, nossa, parece que eu te conheço há muitos anos, né? E às vezes tem pessoas, né? Eu não tenho irmã, mas eu tenho irmão. Mas às vezes eu tenho amigos que são mais como se fossem meus irmãos mesmo do que meu próprio irmão, né? Então, assim, como isso é louco, assim, se a gente observar e começar a ver, falar, nossa, realmente essa pessoa cruzou o meu caminho por algum motivo e ela ficou na minha vida, né? Até hoje ela está ali presente, ela me ajuda quando eu preciso, eu sei que é uma pessoa que eu posso contar quando eu estou com algum problema, ou quando eu quero contar alguma coisa legal para ela também. Então, você percebe o vínculo, o quanto é importante, né, dos amigos. Não que a família não seja importante, né? Como a gente tem também, eu tenho prima, que é como se fosse minha irmã, mas assim, esses vínculos que se formam além da família, eles são tão importantes quanto a família, né? E às vezes a nossa cultura, né, do dia a dia aí, faz com que a gente só fique pensando em produzir, em fazer as coisas, em estar ali no dia a dia, e a gente às vezes acaba se esquecendo, né, dessas pessoas. E eu tenho amigas assim de época de escola que eu falo sempre, mas a gente nunca está muito próxima, né? E hoje em dia, com essa questão das redes sociais e dos contatos mais virtuais, a gente acaba conversando com muitas pessoas, mas a gente não tem ainda aquele vínculo como a gente tinha quando era adolescente, quando era um pouco na fase adulta, né? No começo da fase adulta. Então, assim, é engraçado, né? Como às vezes a gente olha para essas coisas e você falando, comentando e explicando algumas coisas, eu comecei a pensar muito nessa questão das amizades, né? O quanto às vezes a gente se distancia de pessoas que foram importantes na nossa vida, na nossa fase de adolescente, por exemplo, né? Que foram pessoas importantes, que viveram com a gente ali momentos de transição, né? E o quanto a gente pode agora estar se conectando com mulheres que estão passando por questões importantes aí, desafios, né? E o quanto a gente pode estar contribuindo. Então, olha que engraçado, a mesma coisa que acontecia talvez na adolescência, ali na nossa puberdade, pode estar acontecendo agora na menopausa, por exemplo. E a gente pode estar resgatando de alguma forma isso, né? Às vezes com as mesmas amigas ali, porque as amigas que estavam na adolescência com você estão na menopausa agora também, Sim. né? Uhum. Sim. Então, me fez pensar sobre isso aí durante a sua fala, né? E aí, falando sobre... Você quer falar alguma coisa? Que eu tô aqui falando pra caramba, né? Acho que para não perder o gancho, né? Porque às vezes também nós mulheres a gente não tem, a gente fica tão preocupada em cuidar, em fazer, tal, que a gente não deixa um tempo para estar com as amigas. E é diferente dos homens, que às vezes saem, vão tomar uma bebida, vão se encontrar, eles mantêm isso. E você está falando de adolescência, e aí eu falo por mim, quando eu comecei a namorar, eu me afastei das minhas amigas, mas meu marido não se afastou dos amigos. E às vezes eu ficava brava, porque, pô, ele não está comigo, está com os amigos, mas eu deveria estar com as minhas amigas. Então a gente tem uma tendência também a esse afastamento, a não cultivar isso. E a gente está percebendo que não, a gente tem que ter esse cultivo sim, os dois precisam dessa independência. É muito bom estar junto, mas é muito bom quando cada um tem o seu momento. E a gente precisa sair, seja para tomar um café, para ir para uma balada. Eu vejo às vezes o movimento dos grupos, vamos na peça, vamos numa balada. É muito gostoso você ir numa peça com as amigas. Tem peça que não dá para levar namorado, marido, porque não tem a ver com eles, tem a ver com a gente. Então, é resgatar isso que às vezes a gente fica tão envolvida em outras coisas que a gente se esquece. Sim. E é muito importante a gente não se esquecer. É. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, por experiência minha, eu nunca tive esse problema de me isolar dos amigos, sabe? Mesmo quando eu estava em relacionamentos, eu sempre cultivava muito e cultivo muito os meus amigos, porque eu acho que é importante, é aquela coisa. Eu tenho amigas que se separaram e que viveram relacionamentos, às vezes, muito assim, a gente tem amigos em comum, né? Os amigos do casal. E aí, quando se separa,
a maioria dos amigos, que às vezes é mais do homem do que da mulher, ela acaba perdendo esse vínculo, e ela está sozinha, ela não tem ninguém, porque as amigas que ela tinha, como ela se afastou, não estão mais próximas, então ela tem que recomeçar todo um processo aí de conquistar novas amizades. Então, assim, essa questão, às vezes, da gente ficar muito dependente do outro, né, e não ter a sua liberdade, aí, a sua independência de amigos, às vezes acaba sendo prejudicial, porque aí você se separa, você fica sozinha, né? Então, até quanto isso é realmente desafiador aí, porque tem pessoas que às vezes são mesmo assim, né? São muito dependentes, e até dos amigos, né? Às vezes a pessoa não faz uma coisa sem consultar a amiga. Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que é bom para mim? Quer dizer, não tem aquele poder de decisão, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter esse apoio dos amigos, né? Você precisa desse acolhimento, mas você precisa mesmo ter os seus momentos. E às vezes é difícil para algumas pessoas, né? Eu mesma, às vezes, me pego muito, apesar de ter muitos amigos, às vezes, quando meu namorado fala, hoje a gente não vai se ver por determinada, porque eu vou fazer isso com o meu amigo, tal, não sei o quê. Eu fico meio assim, mas depois eu falo, não, é o momento que ele precisa para ele, então tá tudo bem, né? Eu tenho que entender como se eu chegar para ele e falar, olha, eu vou tomar café com uma amiga, ele vai falar, não, vai sim. Quer dizer, então, às vezes a gente fica, será que, né? Aquela questão muito da posse, né? De você ficar possessivo daquela pessoa, de você ter esse controle, você querer controlar a vida do outro, né? Então, acho que isso a maturidade também traz para a gente, da gente poder olhar um relacionamento de uma forma mais madura, né? Sim. E o relacionamento com os amigos também, né? Porque não tem Sim, uma posse, mas às vezes o amigo está saindo com você, mas ele tem um outro compromisso e ok. Mas é muito bom estar com eles, mas às vezes também é bom estar sozinha. Tem gente que fala, nossa, eu nunca fui no cinema sozinha. Vá, faça essa experiência. É muito interessante ir acompanhada e ir desacompanhada também, né? Mas os amigos são livres, não são nossos, nós não é, pertencemos a ninguém. Mas você trouxe uma coisa importante, quando as mulheres se separam, elas ficam muitas vezes, e aí é ruim, porque por isso é difícil se separar, porque eu não tenho ninguém. E como é que eu vou construir tudo isso agora? exato, Eu acho exato. que tudo isso, né? E vai também da maneira como a gente foi sendo criada ao longo do tempo, né? Que tipo de criança que a gente foi sendo incentivada. Uma criança incentivada a ter liberdade, a cultivar amizades, a viver numa família onde isso também era muito prezado, ou em famílias que não, que tinham poucos amigos, pouca vida social. Então, a criança também sempre viveu num ambiente com muitos adultos, muito solitário. Então, é um desafio para ela ir fazendo mais vínculos. Tudo isso é desafiador, né? Mas essa amizade, ela é. Acho que quando a gente fala de amizade, acho que é exatamente isso. É alguém que confirma a nossa existência, é alguém que a gente pode entender que a gente não está se perdendo de nós, porque o amigo nos resgata, e Uhum. principalmente na maturidade e na velhice, a gente falou no podcast anterior sobre maternagem, né, ter filhos ou não ter filhos. Se eu tenho filhos, os filhos precisam ir para o mundo, né? Não necessariamente eles vão cuidar de mim. Se eu não tenho filhos, a mesma coisa, mas eu tenho amigos, e esses amigos próximos é que estarão comigo, né, me dando todo esse apoio. Esse é o pertencimento, esse é não nos perder de nós mesmas. Exatamente. E eu acho que assim, uma coisa importante que a gente precisa olhar também é que quem são os nossos verdadeiros amigos, né? Aqueles amigos que estão ali nas horas boas e nas horas ruins, aquele amigo que não só fala coisas boas para você, te deixando, né, para cima e tal, mas aquele amigo que também te fala as coisas ruins, né? Que fala, olha, você está fazendo isso, mas será que isso é bom para você? Né? Será que realmente vale a pena você investir nisso? Porque às vezes o amigo, ele está lá para te ajudar em todos os momentos. Se ele está vendo que você está indo para o fundo do poço e ele não te puxar e não te resgatar e te ficar passando a mão na sua cabeça, não adianta nada, né?
Então, assim, a gente realmente pensar quem são os nossos verdadeiros amigos, porque amigos hoje a gente tem vários. Você entra na rede social, todo mundo passa a ser seu amigo, né? Você conversa, às vezes, conversas mais rasas, mas assim, é meu amigo, mas quem é aquele amigo que está lá junto com você, né? Que está ali presente no dia a dia, está te ajudando, está te resgatando, né? Então, acho que assim, é muito importante mesmo a gente, às vezes, olhar e ver quem são nossos verdadeiros amigos, né? É aquele que está lá junto com você, aquele que escuta a sua história, aquele que segura a sua mão quando você precisa, aquele que te puxa a orelha quando precisa. Então, a amizade é isso, né? A amizade é para todas as horas. É, às vezes a gente tem a falsa sensação de que a gente conhece um monte de gente, talvez justamente por isso, né? Eu tenho muitos amigos, eu estou sempre conectada. E aí a gente fala de vínculos que são muito superficiais, que na realidade não são vínculos que se sustentam. E a gente precisa também fazer um movimento de sair desse mundo virtual para ir para o mundo de contato físico mesmo, de abraçar, de pegar na mão, de sentar, de olhar olhos nos olhos. A internet, né, a conectividade ajudou muito, mas a gente precisa desse toque, somos humanos, a gente precisa disso, justamente para que esses vínculos fiquem cada vez mais fortes. Mas a amizade também é o espaço de eu poder falar, poxa, hoje eu não estou bem, e aí vem, né, o amigo ou a amiga e colocam coisas que são importantes da gente ouvir, às vezes coisas que são muito acolhedoras, mas coisas que são duras para dar um chacoalhão mesmo, né, para a gente poder, opa, por que que eu estou nesse lugar? Por que que eu estou me vitimizando? Por que que eu estou assim? Vamos lá, deixa eu dar um chacoalhão aí na minha vida, né? Mas a amizade também é uma forma de cuidado, de maternagem, de oferecer presença para o outro, de construir de novo, né? Eu acho que essa palavra é muito importante, pertencimento. E eu acho que a Edna fala muito disso, dessa sororidade, mas de uma mulher segura na mão da outra, se for para olhar para baixo, pegar a mão de uma mulher e trazer essa mulher para cima. E isso a gente precisa cultivar cada vez mais, porque às vezes a gente fica muito desconectada de nós mulheres, né? Os homens eu não vejo tanto isso, mas das mulheres a gente percebe um pouco. É verdade. E aí, na realidade, assim, a gente quer trazer mesmo uma reflexão aqui, para que você comece a pensar mais a respeito das suas amizades, das suas conexões, desses encontros reais, né? O quanto é importante isso na vida da mulher, na maturidade. E se você tem uma amiga hoje, assim, uma pessoa que está junto com você, ou mesmo um grupo de apoio, agradeça, né? Porque se a gente se afastar das pessoas e ficar sozinha nesse momento, a dor vai ser muito mais forte, né? Então, assim, é sempre importante a gente estar reconstruindo novos vínculos, nunca é tarde para a gente estar se conectando com outras pessoas e com mulheres aí com histórias de vidas diferentes. E se você acha que não está encontrando ninguém, a gente está aqui, né, André? A gente está aqui Sim. para trazer esse movimento, para fazer essa rede de apoio, para poder conectar mais mulheres, né? Essa é a principal ideia também aqui do que a gente fala, do nosso podcast. E se esse episódio tocou você de alguma forma, compartilhe com aquela amiga que está lá sozinha, que precisa de apoio, porque a amizade também é isso, né? Uma vai se fortalecendo com a outra, vai conversando. A gente nunca está sozinha, a gente está sempre em grupo, né? Para poder fortalecer umas às outras. Sim, e a gente tem a comunidade Ondas de Poder, onde nós temos muitas mulheres, onde tem troca, onde às vezes tem convite, um convite para você poder sair, para você se conhecer, para você se conectar com outras mulheres, para você poder falar do seu trabalho. Então, tem um poder essa comunidade também. Então, sintam-se todas convidadas a participarem, nos procurem, nos sigam no Instagram e entrem na comunidade, porque às vezes você está sozinha ali, né, sem graça, não vou, fico com vergonha. Não tenha vergonha, vamos lá,
e aí você pode perceber que você, né, vai se conectar com muitas e muitas pessoas. Então, isso é E, muito, muito legal. e vai ouvir várias histórias, né? E se conectar com histórias que às vezes podem ser parecidas com as suas histórias. Então, a gente está aqui no Spotify, no YouTube agora também, né? Então, sigam a gente no YouTube também. A gente vai deixar todas as redes aqui, o Instagram, que a Andrea já falou. E é isso, gente. Ficamos aqui com mais esse episódio, finalizando essa temporada. Na próxima temporada teremos novos assuntos e aguardamos vocês aí nos próximos episódios. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Com certeza. Aguardamos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.